Que a bênção do Senhor Deus, uma vez mais, alcance teu coração, alcance a tua vida, alcance a tua casa, alcance toda a sua parentela. Quero te convidar agora a fechar os nossos olhos e orarmos a Deus e buscarmos ao Senhor em oração. Agradecer a Ele por mais esse dia de vida, por essa semana que se inicia. Agradecer pela semana que passou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E agradecer por mais esta semana, por esse dia de vida, pelo ar que respiramos, pela dádiva e o dom, por esse dom, o dom da vida. Agradecer porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar de todo o nosso coração pela bênção e o privilégio de podermos estar reunidos em teu nome. Queremos te louvar, te bendizer, porque o Senhor é bom e a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, ó Deus, por este dia que nos fez o Senhor, e nós queremos nos alegrar e nos regozijar, nos alegrar outra vez mais no Senhor, porque o Senhor é o Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Estamos aqui por causa da Tua graça, estamos aqui por causa do Teu amor, estamos aqui porque em momento oportuno o Senhor nos alcançou e nos libertou, nos tirou das trevas e nos colocou no reino do Filho do Seu amor e nos fez filhos amados, reino e sacerdotes para o Senhor mesmo. E queremos aqui então ministrar, adorar, bendizer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Queremos, a semelhança do salmista, dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhuma das suas bênçãos, pois é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, é Ele quem sara todas as enfermidades, quem redime a nossa vida da perdição e que nos coroa de misericórdia e compaixão, quem enche a nossa vida de bênçãos, de maneira que a nossa força se renova como a da águia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te bendizer. Queremos agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém e amém. Abra, por favor, o Salmo de número 103. Acabamos de falar dele aqui na oração. Mas abra Salmo de número 103. Aonde Davi, ele exorta, anima a sua própria alma, porque a gente precisa sim ser o nosso maior motivador, buscar forças em Deus interiores, e por mais que as coisas do lado de fora não estejam conforme a gente gostaria que estivesse, a gente precisa arrancar força de dentro e adorar a Deus. Enquanto a gente adora a Deus, as coisas vão acontecendo. E Davi, ele está no deserto, e no deserto ele não tem motivos aparentes para adorar a Deus. Ele está fugindo de Saul, Saul quer tirar-lhe a vida, mas lá no deserto ele traz na sua memória os benefícios de Deus. E aqui nesse salmo ele vai falar sobre 5 bênçãos, sobre 5 benefícios de Deus na nossa vida, que tem a ver não com coisas apenas, tem a ver com o nosso estado de coração, com aquilo que a gente é em Deus, com aquilo que Ele fez na nossa vida. E aquele que fez, sempre é fiel para continuar fazendo. Amém, meu irmão? E ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades,
quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão, quem enche a tua vida ou boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Pule para o versículo de número 10, por favor. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Versículo 17: mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos homens, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprirem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Versículo 20: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as obras de Deus, que obedeceis a sua voz. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos celestiais, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Você pode repetir essa última frase? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Uma vez mais, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos bendizer ao Senhor. Fique de pé, por favor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formosos, cantemos. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença.
está. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvor. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos. Jesus, te entronizamos. Declaramos que és Rei, que és Rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos, canta, igreja. Te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Sempre é bom a gente pensar qual é o lugar de Jesus na nossa vida. E se Ele não estiver ocupando esse lugar que Ele tem que ocupar, a gente precisa convidar a Ele a tomar o seu lugar. E geralmente o lugar que pertence a Jesus, ele sempre é tomado pelo nosso próprio eu, pela nossa própria vontade. A gente precisa então dizer: eu abro mão da minha vontade, do meu eu, do lugar do eu na minha vida, e eu quero que Jesus seja entronizado na minha vida. Amém, meu irmão? Porque Ele é o único que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Vamos exaltá-lo nessa manhã. Ao único que é digno de receber a honra
glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser pra Ti. Ao único, declare, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos, Senhor, adoramos o Teu nome e nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, Senhor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó. Adoramos o Seu nome, Senhor. Adoramos o Seu. Nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser. Eu queria que você levantasse a sua voz em oração e fizesse uma oração de entrega, de dedicação e de consagração a Deus. Dizer: Deus, eu quero oferecer de fato a minha vida como um sacrifício vivo. Eu quero consagrar o meu ser a Ti, a minha família, a minha casa, tudo que tenho, tudo que sou. Eu quero entregar ao Senhor, eu quero consagrar ao Senhor, dedicar a Ti uma vez mais nessa manhã. Faça essa oração, meu irmão. Se lance diante dEle. Faça como aqueles 24 anciãos que tiraram das suas coroas, suas cabeças e lançaram aos pés de Jesus, entregando a Jesus o domínio, o poder, reconhecendo o senhorio de Cristo na sua vida. Aleluia, faça isso nessa manhã, meu irmão. Tire as coroas e deposite aos pés de Jesus. Aleluia, aleluia. Diga: Senhor, que a minha casa, a minha família, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, aquilo que tenho, aquilo que sou, aquilo que não tenho, aquilo que eu não sou, porque também vem de Ti, que sejam consagrados a Ti, Senhor. Faça essa oração agora, meu irmão. Enquanto os instrumentos vão ministrando aqui ao Senhor,
você vai fazer nessa oração de entrega e dedicação, nessa manhã de bênçãos, nessa manhã de consagração, nessa manhã de busca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Diga: Senhor, eu consagro o meu lar, eu consagro o meu casamento, eu consagro a minha família, a minha casa, os meus filhos, eu consagro o meu emprego, eu consagro tudo que sou, Senhor, os meus dons, os meus talentos, eu consagro a Ti, Senhor, toda a minha capacidade, eu consagro a Ti todo o meu viver, Senhor. Eu quero viver para a Tua glória. Diga isso a Ele, meu irmão. Diga isso a Ele, minha irmã. Aleluia, 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 aleluia. Coroamos, coroamos. A Ti adoramos, adoramos. E eu consagro todo. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos Ti. Glória a Deus. Entenda uma coisa, irmão. Entenda uma coisa: a consagração tem a ver com exclusividade. Amém, irmão? Consagração tem a ver com exclusividade. Nós somos exclusivos para Deus. Amém, meu irmão? Que toda a nossa vida seja assim. Aleluia. Nós te damos todo louvor, toda honra e toda glória na manhã desse dia. Ó Deus, que o Senhor traga conforto ao coração dos enlutados. Amém. Que o Senhor traga cura aos que estão enfermos. Que o Senhor traga paz àqueles que estão enfrentando dificuldades em todas as áreas, também emocionais. Ó Deus, faz-se presente aqui mais uma vez, e que a Tua presença faça toda a diferença na nossa vida, pois nós vamos ainda Te dar todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Cumprimente na medida do possível as pessoas que estão à sua volta, dando um tchauzinho, se for o caso. Pode sentar-se. Esse culto está sendo oferecido em ação de graças pelo André, que está lá fora, mas pelo aniversário da sua mãe, Marilene. Foi ontem, Marilene? Fique de pé, Marilene. Olha aí, glória a Deus pela vida dessa pessoa extraordinária que caminha aqui conosco. Nós também tivemos o aniversário da Silvane, foi quinto ou sexto aniversário? Sexta-feira mesmo, né? Então fique de pé, Silvane, vamos adorar a Deus. Mais alguém fez aniversário por esses dias aqui? Só para a gente saber. Antônio fez? Não? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessas nossas queridas. Amém. Deus as abençoe, as faça prosperar. Ver a Marilene aqui é uma espécie de conforto para um coração pastoral, pois se trata de uma pessoa que se transformou numa coluna da igreja, no sentido da sua caminhada, da sua fidelidade, da maneira com que conduz a sua história de vida. Muito obrigado. E ver a Silvane é uma alegria assim muito grande, ver o seu crescimento, seu desenvolvimento como pessoa, como profissional, ver o que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida, Silvane, dá aquela satisfação ao coração cansado de um pastor já. Não estou velho,
mas eu já estou há muito tempo nesse negócio, né? Então, a gente vai vendo Deus abençoando e prosperando, é uma alegria muito grande, viu, Silvânia? Creia nisso de todo o seu coração. Há também pedidos de oração aqui, há um pedido cumprido por Ricardo, Rafaela, Raquel, Marcos, Sérgio, Simone e Nancy. Eu não sei quem fez o pedido, mas estão todos enfermos. E a gente tem orado pelos enfermos e cremos aqui. É um dia também que para Jacarepaguá, um dia de luto, porém não de tristeza permanente. O pastor Josué Branquinho, nosso amigo de muitos anos, foi convocado pelo Senhor para uma outra ambiência. Foi levado para morar na casa do Pai. Depois de muito tempo hospitalizado em virtude dessa enfermidade terrível, se não me engano, na sexta, eu fiquei sabendo no sábado, e está sendo sepultado, seu corpo está sendo sepultado hoje, e é um homem que marcou a história também de Jacarepaguá, pastoreava já há alguns anos a Igreja Maranata da Cidade de Deus, né, fazendo um trabalho exuberante ali naquele lugar, com uma família maravilhosa. E nossa oração para que haja conforto e consolo do Espírito Santo à sua família, àquela igreja e a todos nós, de alguma maneira, fomos tocados, atingidos por essa circunstância tão difícil, quando a gente olha do ponto de vista da circunstância, quando a gente olha do ponto de vista da nossa humanidade. Mas quando a gente se desloca, e a gente vai olhar do ponto de vista da eternidade, sim, muito obrigado, querido. Quando a gente olha do ponto de vista da eternidade, vamos perceber o seguinte, como o nosso irmão agora está bem, né? Como ele foi levado. Imagine vocês que estamos aqui assombrados todos por essa sombra estranha dessa enfermidade que já levou 400 e tantos mil brasileiros. Imagina os crentes que foram, como alguns dos meus grandes amigos que foram levados, mas eu penso nesse momento de ser levado, na tristeza que a gente fica, mas também quando ele passa assim, naquilo que o salmista chegou a chamar de vale da sombra da morte. Quando ele atravessa esse vale, não é? Ele atravessa esse vale e ele pôde dizer, o Senhor está comigo, eu não tenho medo. E ele perceber a mão do Senhor, esperando para dar um abraço nele, um abraço apertado, um abraço de carinho, um abraço de misericórdia, um abraço completo. Eu fiquei imaginando uma cena dessa. Então, para nós é luto, é tristeza, é dor, mas para o nosso irmão é alegria perene que não pode ser roubada. Se a gente conseguir, no meio da tragédia, no meio da tristeza, no meio da dificuldade, manter a esperança nas nossas convicções que o Evangelho propõe, da vida eterna, da ressurreição dos mortos, de estarmos com o Senhor, nada pode abalar a nossa fé. Abala os nossos sentimentos, mas não a nossa fé, pois estamos firmados no Senhor. Amém, irmãos? Então, que você se fortaleça na sua fé em Deus, na relação com o Senhor, para que as circunstâncias não roubem de você a sua capacidade de crer. Porque é isso que tem. E esse é o pior dos mundos, quando as circunstâncias temporais afetam as relações eternas. Então, que nós não sejamos tomados de assalto, mas estejamos preparados para viver essa vida da maneira que ela vier. Antes de adorarmos a Deus com dízimos e ofertas, está pronto aí? Eu queria passar para você aqui as diretrizes que estamos vivendo, novas diretrizes da ação social da nossa igreja. Sabemos que esse tempo, ele vem trazendo com ele, a reboque, muitas dificuldades. Muitas pessoas estão sendo atingidas. O nível de desemprego está alarmante,
as situações são difíceis, mas a gente crê, como família, nós podemos ajudar pessoas, interagir de maneira a estabelecer uma maneira de viver a nossa vida que abençoe outros. Então, a ação social da igreja está com novas propostas e, mais uma vez, conta com a ajuda dos irmãos para realizar. Vamos ao próximo. Há um projeto em andamento que vai ser inaugurado esse mês. Vai ser lançado e inaugurado esse mês. É claro que ele, ao longo da jornada, ele vai ser aperfeiçoado. O que seria? O mercado solidário. Vai ser instalado e vai ser o primeiro momento, o dia 15 de maio, que é, se não me engano, um sábado, e vamos ter esse tipo de ação. O mercado solidário, ele precisa da participação de todos. E os irmãos que estão envolvidos na ação social, bem como todos nós, estamos envolvidos em trazer os mantimentos. Mas o que isso significa? Nós não queremos simplesmente mais pegar e fazer uma cesta que a gente pode e entregar para as pessoas, porque muitas vezes essa cesta, ela está de acordo com aquilo que a gente tem como a oferecer, mas não está de acordo com a necessidade da pessoa que está lá. Então, o que é o mercado solidário? A própria pessoa virá e ela mesma vai encher, como se estivesse fazendo compras. E ela vai encher, ela vai ter um dinheiro virtual construído aqui, vai ser um negócio fantástico. Depois a gente pode até pensar num câmbio, né? Para a gente andar com esse dinheiro aí em Jacarepaguá. Mas, por enquanto, ele só vai valer para essa finalidade mesmo. Depois a gente está conversando com o Paulo Guedes para fazer uma abrangência maior dessa nossa moeda corrente. Aqui está mais ou menos uma imagem. Quais os objetivos? Trabalhar a dignidade, a autoestima das pessoas, das famílias assistidas, dando-lhes a chance de escolher seus alimentos. Então, nós vamos ter os alimentos ali. Alguém, por exemplo, não precisa, naquele mês, de 3 litros de óleo. Precisa só de 2. E ela tem outro óleo que ela conseguiu de outra forma, ela fez um trabalho, ela fez alguma coisa, conseguiu dar substância para a sua casa, mas ali vai ter também, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, um biscoito para o seu filho, que ele não... Ah, mas biscoito, pastor? Biscoito é coisa, supérflua. É supérflua para nós que podemos todo mês comprar para os nossos filhos. Mas para quem não pode, e nunca pôde, é muito triste você chegar e não poder fazer isso. Já pensou você no mercado com seu filho, como eu ando de vez em quando com a netinha, e a netinha, até essa semana passada me viram, eu acho, lá com a netinha, ela quer entrar no carrinho, aí eu botei ela no carrinho, e ela passa assim, e eu quero isso aqui, eu quero aquilo ali, e eu que me vire para poder. Agora, você imagine, e eu imagino, tá? Eu imagino, uma criança chegando, pai, eu queria um biscoito, eu queria um bis, e o pai falando, a gente não pode, a gente não pode, a gente não pode, a gente não pode, a gente não pode. Então, a gente está querendo mudar esse quadro para poder trabalhar essa dignidade, mas a gente conta com a participação de todos vocês. E nós estamos envolvendo outras pessoas, entrando em contato com mercados. Então, essa aqui é uma participação que eu conto muito com vocês. Claro que vão ter regras, né? Senão porque a pessoa, pastor, mas não corre risco da pessoa chegar aqui e pegar os 15 quilos de arroz, levar embora e depois vender arroz. A gente, por isso, está encaminhando processos e alguns volumes, algumas quantidades, para que as pessoas possam, então, apenas viver de maneira mais adequada. Porque eu sei que talvez ninguém aqui, nesse auditório, já tenha precisado receber uma bolsa de auxílio, eu sei. Mas para quem recebe, muitas vezes ela precisa passar por constrangimentos muito estranhos, muito complicados. Mas quem está com fome não pode estar constrangido. É assim que você pensa para você? É assim que você vive para você? Então, o que nós queremos é tratar pessoas como irmãos, independente de onde elas estejam. Tratar pessoas como irmãos. Independente do credo, da fé, de qualquer coisa, são irmãos, no sentido da nossa humanidade.
tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Há um outro slide, que é aqui a ativação de quadros da igreja, cursos e oportunidades de vagas de trabalho, vai ser retomado esse trabalho também. Então, se você sabe fazer alguma coisa, quer fazer, está oferecendo um serviço, um trabalho, alguma coisa que você faça e que a gente possa precisar ou a gente possa alcançar um lugar para você, vai ser feito também. Próximo. Então, os projetos futuros, a campanha dos cobertores e alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade social, o Dia da Ação Social na igreja, que é um trabalho que a gente faz, que a gente está esperando só melhorar esse ambiente, né, da infecção, evangelismo e visita a asilos, orfanatos e centros de reabilitação, e um projeto que nós estamos trabalhando em virtude dessa pandemia. Muitas crianças, principalmente as mais pobres, estão sem estudar, porque não têm acesso à internet, não têm acesso a conteúdo. Então, o nível de disparidade entre os que têm e os que não têm está aumentando. O abismo está gigantesco. Então, nós estamos pretendendo, não sei quando, tá? Mas estamos pretendendo fazer o projeto de reforço escolar aqui na igreja, para que crianças possam, na sua limitação, terem um reforço e podermos ajudar nesse contexto. Se você pode ajudar de alguma forma, se envolva, procure os irmãos da ação social, né? A Márcia, o Ney, o Antônio, a Suzana, e outras tantas pessoas que estão envolvidas, a Miriam, o Adriano e tantos outros que estão envolvidos, participe. Não sei se é a próxima. Por que preciso ajudar? É uma pergunta. Eu mais igreja igual família. Sou obrigado? Não, nunca. Mas quando você ajuda o próximo, você exercita e compartilha o amor de Cristo Jesus com seu irmão. Vem participar com a gente, tem lugar para todos. É um convite que a Ação Social está fazendo, essencialmente. Tem mais algum slide? Não, termina nesse, né? É um convite que a Ação Social está fazendo a todos os irmãos para nos envolvermos. Você pode dizer, graças a Deus, o Senhor me guardou, eu estou passando por isso de maneira tão diferente. Né? Isso é um testemunho da minha própria vida. Deus me abriu uma porta que eu não consigo nem explicar para os irmãos. No meio da pandemia, eu não consigo nem explicar o que está acontecendo na minha vida profissional, depois de 15 anos. Não consigo nem explicar, mas nem todos estão vivendo assim, são meus irmãos. Então, eu preciso agir, preciso fazer alguma coisa, nós precisamos, como igreja, nos envolvermos nisso. E há um convite aqui, se coloque à disposição. Pastor, eu não posso fazer muito. Todo pouco que a gente puder fazer, se a gente conseguir conciliar com o pouco de cada um, nós vamos conseguir fazer alguma coisa para alguém. E isso vai ser muito importante. Muito importante. Então, só se envolva, só participe, só se coloque à disposição. Ah, pastor, mas eu não sei fazer nada. Não há necessidade. De repente, você pode participar de um grupo de oração da ação social, no sentido de orar por metas da ação social. Não sabemos o que podemos fazer, até que a gente se lance para fazer. Nós precisamos hoje de muito menos comentaristas e muito mais participantes. Muito mais gente que se lance do que gente que simplesmente observa e comenta. Então, seja um desses que está disponível para o que Deus deseja fazer através de nós. Amém, meus irmãos? Ficou claro esse comunicado? Deu para entender direito? Deu? Então, por favor, reproduza isso. Nós vamos fazer para redes sociais banners, e aí vamos espalhar. Quando você vê, reproduza na sua rede social, comunique isso. Já existem pessoas da igreja trabalhando nos seus empreendimentos pessoais, ajuntando alimentos, doações com seus clientes para trazer. Então, muita coisa está sendo elaborada e feita. Então, participe. Peça a Deus, Senhor, me dá uma ideia para eu poder ajudar aqui, em nome de Jesus. Enquanto isso, você, não tive uma ideia, você pode trazer seus quilos de alimento, recursos financeiros para a aquisição desses alimentos, tudo você pode participar em nome de Jesus. Vamos aproveitar esse momento e traduzir o nosso culto a Deus através de dízimos e ofertas. Vamos concretizar a nossa adoração com dízimos e ofertas.
Se você precisar usar uma das máquinas de cartão de crédito ou débito, é só levantar uma das mãos. Eu estou vendo a Sidneia com uma máquina, a Silvane também com outra máquina. Então, são essas duas máquinas. Se você precisar usar uma das máquinas, é só levantar as suas mãos, uma das suas mãos, e eles vão chegar aqui vão chegar perto de você. Também está o Alain com uma das máquinas. Vamos esperar que todos possam usar suas máquinas na medida que quiserem. Amém. Levante seu envelope com a sua oferta ou dízimo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de chegar diante do Senhor com dízimos e ofertas. Glorifica o teu nome na vida do meu irmão e da minha irmã, que eles possam ter colheitas abundantes, mesmo no tempo difícil, que o Senhor possa ser o provedor de cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Como você sabe, se você vai fazer dízimos, o gasofilácio à minha direita. Se você vai fazer ofertas, no gasofilácio aqui à minha esquerda. E aos irmãos que assistirão, ou participarão, ou cultuarão ao Senhor em casa à noite, nesse culto, você pode fazer uso também aí das contas correntes da igreja e também aí do Pix ou do QR Code que está disponibilizado. Parece que estão chegando novas remessas de vacinas para a cidade. Fique atento ao seu momento de se vacinar, né? Eu ainda estou meio perdido. Essa semana tem vacina para quem tem 55 anos, que é o meu caso, mas parece que até a semana passada era para quem tinha comorbidade. Eu não sei se já voltou para ser tudo igual, mas essa semana eu vou procurar saber disso também. Procure saber, se informe, participe, tome a vacina, é o melhor que a gente pode fazer. Mas eu confio no Senhor, todos nós, mas mesmo assim tomamos vacina desde criança, né? Confiando no Senhor, a gente vai tomando vacina. Então não se arvore numa fé irresponsável. Vamos receber a palavra de Deus. Quantos querem receber a palavra de Deus nessa manhã aqui? Estão com desejo no coração, estão com o coração assim, buscando, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, vou ficar tão atento que até o espirro do pregador eu vou ficar atento para ver se sai alguma coisa. Vamos receber nosso querido pastor Marcelo, que vai trazer a mensagem de Deus ao nosso coração. Você pode recebê-lo com alegria, em nome de Jesus? Recomendo que você não beba dessa água, porque eu bebi. Você pode ter problemas no futuro. Bom dia, queridos, graça e paz. Louvado seja Deus, sou grato a Deus por mais essa oportunidade. Espero que eu não espirre, né? Senão muita gente vai querer sair correndo daqui, né? Tem muita gente assustada, pastor. Mas sou grato a Deus pela oportunidade de compartilhar um pouco da parte daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês. Quando o pastor César me convidou para essa vez, eu fiquei muito pensativo e
me veio à minha memória que a Bíblia realmente é um livro extraordinário, não é verdade, queridos? Porque ela apresenta histórias reais de homens e mulheres que se tornaram reis poderosos, juízes relevantes, líderes influentes, profetas ungidos, não é verdade? Pessoas que decidiram assumir um posicionamento, e esse posicionamento não mudou somente a sua história de vida, a sua história pessoal, mudou a da sua família, mudou do seu povoado e até da sua nação. A gente tem inúmeras histórias assim, não é verdade? E isso nos edifica bastante. Mas, apesar da Bíblia estar repleta dessas histórias, o que eu acho bastante interessante na Bíblia é que ela não omite histórias de pessoas comuns. Gente como a gente que falha, gente que tem medo, gente que erra, gente que tem frustrações. Histórias do tipo, Caim matou seu irmão Abel. A Bíblia não podia omitir isso, esse homicídio? Não, ela não omitiu. A Bíblia não poderia omitir que o todo-poderoso profeta Elias, ele fugiu porque temeu morrer pelas mãos da rainha Jezabel. A Bíblia não poderia omitir isso também, querido? Mas, no entanto, não omitiu. A Bíblia também, ela não omitiu que Sara, quando ela recebe a palavra da promessa sobre a sua vida, que ainda que na sua velhice, ela geraria um filho, ela debochou e duvidou do que seria o extraordinário de Deus na sua vida. E cá entre nós aqui, né, irmãos? Entre nós e o pessoal da internet também. Nós não fomos os primeiros e nem seremos os últimos a duvidar do extraordinário de Deus. O que é o extraordinário? Aquilo que vai além da ordem natural. Quantos de nós que a gente recebe, você, esposa, recebe uma palavra falando assim, ó, o seu marido vai se converter. Aí você olha para a realidade natural do seu marido e você fala assim, não, qualquer pessoa do planeta menos ele. Aí você que é pai, aí você recebe uma palavra de que Deus vai abrir uma porta no meio da pandemia, e uma porta de excelência. Aí você, naturalmente, você vai se reportar às notícias que você tem recebido. Aí você vai pensar assim, poxa, mas a economia do país está quebrada. Cara, deve ser numa linguagem mais nova, né, numa linguagem mais natural e normal hoje, né, deve ser trollagem. Né, alguém está querendo fazer alguma pegadinha comigo. É natural a gente ter esses sentimentos, a gente expressar, ainda que timidamente, esses sentimentos de dúvidas, medos e incertezas. E essas e outras histórias, né, que a Bíblia conta, elas são atraentes, elas são cativantes, edificantes, né, porque mostram pessoas normais como nós. E nessa oportunidade eu quero me apropriar de uma história de uma mulher comum. Uma mulher que, para o contexto da sua sociedade, era a menos provável de Deus fazer, Deus se manifestar e Deus mudar a sua história. Era uma mulher que não era israelita, no entanto, era uma mulher que ela acompanhava muito de perto todas as notícias que chegavam a respeito dos feitos do Deus de Israel a favor do seu povo. Eu quero que você, nessa oportunidade, abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2. Eu vou precisar da sua atenção porque é um texto longo. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 13, e eu conto com a sua atenção. Josué, capítulo 2,
a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão espiar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens, respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes deste povo, dessa terra, estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as... E aqui ela começa a dar testemunho, daquilo que Deus estava fazendo a favor do povo de Israel. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a minha vida, a vida do meu pai, a vida da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Até aqui, queridos. Nessa oportunidade eu quero falar sobre a história dessa mulher chamada Raabe, que a Bíblia, de forma muito curiosa, faz questão de dizer que era uma prostituta. No versículo 10 do capítulo que nós lemos, narra que ela e o seu povo ouviram daquilo que Deus estava fazendo em favor do povo de Israel. Porém, no versículo 9, ela vai dizer algo que nos coloca uma situação de que está implícito. Ela expressa o seguinte: eu bem sei que Deus deu essa terra a vocês, e o nosso povo está com um medo terrível. O povo está apavorado por causa do Deus de vocês e daquilo que ele vem fazendo em favor de vocês. Raabe não apenas ouviu, diferente do seu povo. Essa expressão, para mim, fica implícito que, além dela ter ouvido, ela creu. Ela creu naquilo que Deus vinha fazendo em favor do povo de Israel, que não era o seu povo. Ela era uma mulher cananeia.
E nós, de posse de toda a Escritura, coisa que Raabe não teve acesso, até porque ainda não estava escrito, isso nos faz pensar que aquilo que a Bíblia diz, que a fé, ela vem pelo ouvir. No momento que Raabe ouve aquilo que Deus vinha fazendo, o seu coração, ele se enche de fé. E a Bíblia vai dizer também que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus. Nós precisamos, além de ouvir, nós precisamos trazer praticidade, nós precisamos trazer movimento para aquilo que nós ouvimos. E na medida que nós movimentamos aquilo que nós ouvimos, na medida que nós praticamos, o nosso coração se enche de fé. E a Bíblia vai além ainda. Vai dizer que a fé, uma vez gerada, porque nós ouvimos e cremos, ela precisa gerar atitudes, ela precisa gerar obras. Percebam que a Bíblia, esses versículos, eles estão em passagens distintas. No entanto, os versículos, eles vão se encaixando, eles vão se entrelaçando, de modo que você percebe que a importância de você dar crédito naquilo que você está ouvindo, na importância de você crer para que isso gere fé, e uma vez essa fé gerada, ela precisa gerar obras. Raabe ouviu, Raabe creu, deu testemunho a respeito do Deus de Israel. Ela começa dizendo para os espias, ela fala assim: eu bem sei que Deus deu essa terra para vocês, povo de Israel. E por conta disso, o povo cananeu está apavorado com vocês. O povo está temendo vocês. E ela faz uma declaração linda, ela fala assim: o Deus de Israel, ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Só quem tem fé pode declarar uma declaração tão linda como essa. Raabe, ela nos ensina que, diante de uma situação difícil, ela estava prestes a ser invadida. Poderia acontecer dos espias não aceitarem a sua proposta e ela ser dizimada com todo o seu povo, mas ela decidiu crer. Então, diante dessa expressão de Raabe, eu te convido, querido, a você não olhar apenas para a sua condição atual. Diante da declaração de Raabe, eu te convido a você não olhar apenas para a sua capacidade profissional, a sua capacidade intelectual de realizar coisas para sustento familiar. Diante da declaração de Raabe, eu quero te convidar a você crer que você serve um Deus que é poderoso nos céus e embaixo na terra. E que o Deus que nós servimos, ele não perdeu o controle de nada, querido. Deus tem o controle de toda a situação na palma das suas mãos. No tempo certo, no momento oportuno, Deus vai nos liberar a vitória. Você crê nisso, querido? Amém? De verdade? Glória a Deus. E pensando nisso, eu fiquei pensando acerca da vida. Como a vida é algo surpreendente. Eu não sei se você já parou para pensar como nós surgimos no mundo, né? E aqui eu não me refiro apenas à questão do ato sexual que seu papai e a sua mamãe fez. Eu me refiro a decisões que foram tomadas por nós ainda. Coisas do tipo: nós não escolhemos a cidade onde nós nasceríamos. Nós não escolhemos a família na qual nós fomos inseridos. Nós não escolhemos o poder aquisitivo quando nascemos, né, que a gente queria ter. A gente sequer escolheu o nosso nome. Alguém, inclusive, escolheu o nosso nome. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque na medida que o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo
E algumas decisões, elas passam a fazer parte da nossa vida. Elas precisam fazer parte das nossas escolhas. Existem decisões que nós precisamos tomar diariamente. E Raabe, ela me ensina algo muito tremendo. Raabe, uma mulher cananeia, uma mulher prostituta, não havia promessas de Deus para o seu povo. O seu Deus não era o Deus de Israel. Porém, ao ouvir os feitos poderosos que Deus vinha fazendo em favor do povo de Israel, ela decidiu ser contrária às ordens do rei de Jacó e decidiu abrigar em sua casa 2 espias enviados por Josué. Pensem comigo, queridos. O que fez com que Raabe jogasse contra o seu povo? Já parou para pensar nisso? Era uma espécie de traição. Ela estava traindo o seu povo. E aí eu fiquei pensando, porque a Bíblia ela não dá detalhes acerca dessas coisas. Talvez ela decidiu trair o seu povo porque ela vivia oprimida por uma condição social, por ser prostituta. Talvez ela decidiu trair o seu povo porque ela estava sendo consumida por uma vida sem sentido. Ela queria viver novidades de vida. Talvez porque ela estava cansada da prostituição. Eu digo isso porque na primeira oportunidade que Raabe teve, ela não hesitou, ela não pensou no seu povo, ela não teve compaixão dos seus compatriotas. Ela mentiu para os mensageiros do rei de Jericó, que bateram a porta da sua casa. Ela disse que ela já tinha liberado os espias e, no entanto, eles estavam no terraço, como nós lemos aqui. Ela estava escondendo aqueles espias. Raabe, ela decide oferecer abrigo e proteção para 2 desconhecidos, para aqueles que seriam algozes do seu povo. Pense comigo. Eu penso que Raabe, ela tomou essa decisão porque o povo de Jericó a afligia. Talvez porque viviam colocando-na às margens da sociedade, porque ela vivia em prostituição. Ela, para aquela sociedade, ela era a escória. Então, ela não era uma pessoa muito benquista. E talvez por ela não suportar mais a maldade, a idolatria, a desobediência e a rebeldia do seu povo, ela decide abrigar aqueles espias e oferecer a oportunidade deles atacarem a terra de maneira estratégica. Mas algo que me chama muita atenção aqui é que Raabe acolhe. Ela oferece abrigo para 2 estranhos, 2 homens do povo que estavam assustando o seu povo. Nós lemos isso, né? E ela conta com riqueza de detalhes para esses homens aquilo que estava sendo gerado no seu coração. Ela fala assim: eu bem sei o que Deus tem feito a favor do povo de Israel. Ou seja, eu gostaria de desfrutar disso também. E eu estou vendo que diante dessa oportunidade que eu estou tendo, eu posso desfrutar disso também. Ela demonstra que ela tinha fé baseada naquilo que ela vinha ouvindo. E ela cria coragem ao ponto de fazer um pedido muito difícil para aqueles espias. E penso eu que o pedido era tão difícil que esse pedido ele teve que acontecer de forma sob juramento. Ela pede proteção, salvação, não somente para ela, mas para a sua família. Aí eu te pergunto, queridos, trazendo um pouquinho, fazendo um paralelo para a nossa realidade. Raabe, ela decidiu abrigar 2 espias, 2 pessoas que, até o presente momento, supostamente seriam pessoas que trariam um novo rumo para a sua vida,
ela estava crendo nisso. Ela decidiu acolher duas pessoas que supostamente mudariam a sua história de vida. E aí eu te pergunto, com todo amor e carinho que eu tenho por cada um de vocês, o que nós temos abrigado na nossa vida? Ou seja, o que nós temos acolhido no nosso coração? Será que nós temos acolhido uma palavra de morte? Pastor, são mais de 400 mil brasileiros mortos. Eu estou vendo que a morte está chegando à minha porta. Eu não aguento mais. Raramente eu venho à igreja porque eu estou assolado com isso. Existe um monte de gente assim. Talvez você esteja abrigando uma palavra de fracasso. Pastor, tantas empresas fecharam. Eu estou vendo o vizinho do lado fechando. Eu estou vendo o vizinho do outro fechando. Eu estou vendo que não vai demorar muito, vai chegar a minha vez. Talvez a gente esteja abrigando no nosso coração palavras de ressentimentos. O senhor não sabe o quanto me feriu a história do meu passado. E a gente fica remoendo aquilo. Talvez a gente fica guardando no nosso coração palavras de maledicência. Talvez a gente fica guardando no nosso coração a soberba, o orgulho, talvez pelo potencial que você tem em suas mãos. Será que, diante de tudo isso, nós precisamos mudar um pouco daquilo que nós temos acolhido? Por isso que nessa manhã eu quero te convidar a você abrigar no seu coração a fé, você abrigar no seu coração a confiança, abrigar no seu coração a esperança, meu irmão. A você proclamar em alto e bom som, dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos pastos, ainda que não haja mantimento suficiente, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Eu te convido a você pronunciar que Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu te convido a você abrigar no seu coração a esperança, a certeza de dizer assim, 1000 poderão cair ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas eu, em nome do Senhor dos Exércitos, eu não serei atingido. Eu te convido a você abrigar no seu coração a fé, a confiança no Senhor. Deus vai fazer, irmãos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se uma palavra foi liberada sobre a sua vida, Ele vai cumprir, meu irmão. Nós precisamos nutrir a esperança no nosso coração. Nós precisamos abrigar no nosso coração, ainda que a gente olhe para um lado, a gente olhe para o outro e seja tentado a mover os nossos lábios com palavras torpes, com palavras de desesperança, com palavras sem vida. Em nome do Senhor dos Exércitos, abrigue a esperança no seu coração. É tempo de nós nos apegarmos no Senhor e crer de todo o nosso coração que Deus vai fazer. Amém? Você crê nisso? E curiosamente, Raabe pede proteção e salvação, não somente para si, mas para toda a sua família. Isso me faz pensar que, ainda que ela fosse uma mulher prostituta, vivesse uma vida vulgar, ela entendia que, para ela viver um recomeço de vida, ela precisaria ter por perto a sua base, meu irmão. Que a família é a base de tudo, irmão. Família, se a gente parar aqui um dia e falar assim, quem tem problema na família? E a gente vai dar oportunidade, todo mundo tem problema, irmãos. Todo mundo. Mas a família, ela continua sendo a base de todas as coisas. A gente, quando é mais novo, né, a gente
Mãe fala uma coisa, irmãos, mãe tem uma unção profética, né? Mãe fala assim, pode estar o sol de rachar, ela fala assim, já pegou o guarda-chuva? Irmão, pega que vai chover, pode ter certeza disso, não é verdade? Mães, não é verdade isso? Vai chover, quem nunca viveu uma experiência dessa? Fala assim, ó, não feche negócio com essa empresa. Olha lá, e você, não, que a pessoa falou e eu estou vendo como porta aberta, é Deus que está abrindo porta. E aí a mãe fala, não faz isso, vai orar ao Senhor, vai escutar pessoas do ramo, vai lá, consulta, bate um papo com o pastor para ver o que ele pensa a respeito disso. Ele é um homem de Deus, ele ora pela sua vida. Você, não, meu filho. Aí demora muito, você quebra, aí você ainda põe a culpa no diabo. A tua mãe tinha falado lá atrás, porque a família é a base de todas as coisas. Raabe entendeu que ela não podia permitir que fosse destruída a sua principal referência. Por isso que ela pediu abrigo não só para ela, mas ela pediu para toda a sua família. Raabe entendeu que aconteça o que acontecer, a sua família era o seu porto seguro. E eu fico aqui muito triste, porque a gente tem visto pessoas, cristãos evangélicos, né, se digladiando nas redes sociais, porque talvez a sua maneira de pensar, talvez aquilo que ela aprendeu na denominação, conflita com aquilo que está sendo ensinado. E aí ela vai para lá e quebra pau, e faz, e acontece. E isso é muito feio. E eu falo isso não só da família sanguínea, mas também da família da fé. Eu não sei se você sabe, existem muitas contas nas redes sociais que foram criadas como uma forma de evangelismo, irmãos. Tem muitos canais no YouTube que muita pessoa não cristã ainda acessa porque quer ouvir uma boa palavra. Isso me faz pensar a história de um pastor muito conhecido. Ele foi convidado para fazer parte de uma conferência numa cidade do Brasil, e ele ia passar o final de semana naquela cidade, e ele pregou um dia, e depois da pregação, depois daquilo tudo, ele foi para o hotel, e na manhã seguinte ele foi tomar o café da manhã dele no hotel, e ele está ali se servindo, e aí daqui a pouco um homem vira para ele e fala assim, pastor fulano? Aí ele, sou eu mesmo. Ele falou assim, rapaz, eu não sou evangélico ainda, mas a minha esposa é evangélica, e eu sou muito admirador da sua pregação e tal, e, poxa, eu vejo seriedade naquilo que você diz, eu acho muito legal. E o pastor estava sozinho, aquele homem também sozinho, ele perguntou, você está sozinho? Também estou. Você se importa da gente sentar à mesa junto e tomar um café da manhã junto? E eles puderam conversar muitas coisas, e no meio da conversa, aquele homem falou assim, pastor, me desculpa o que eu vou dizer aqui, mas o povo desunido é o povo evangélico, né? Aí ele ficou surpreso, ele falou assim, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, pastor, me desculpa. Eu assisto as suas pregações e tal, mas eu também vou lá nos comentários ali para poder saber o que o pessoal posta e tal, né? E eu vejo que tem um monte de gente contrária àquilo que o senhor... Mas como é que pode, pastor? Aí o pastor tentou dar uma melhorada, né? Falou, não, irmãos, de repente é alguém que, né, se passa por evangélico. Ele falou, não, pastor, existe, eu acredito nisso, mas existe muito crente também, né? Essa pessoa podia fazer o seguinte, ao invés de postar aquilo que ela pensa e tal, né, guardar para si. Olha só, irmãos, a pessoa que não é crente, falou assim, orar pela sua vida, né? Para que você, de repente, fale aquilo que ela quer ouvir, né? Então, assim, queridos, é muito complicado. Existe
redes sociais que, principalmente nesse tempo, que são formas de evangelizar, fazer com que o evangelho chegue naquela pessoa que não entraria por essas portas, por exemplo. Então, em nome de Jesus, irmãos, proteja os seus como Raabe, ainda que não sejam os seus consanguíneos, mas a sua família na fé. Deu vontade de escrever alguma coisa, eu não concordo, meu irmão, escreve na parede da tua sala. Escreve, sei lá, faz uma tatuagem no teu corpo, eu não concordo com isso e tal, é bom que você vai sentir uma dorzinha, vai ser legal, vai por mim. Mas você pode estar matando uma pessoa que está sendo alimentada por aquela palavra. Eu sei que, infelizmente, hoje as pessoas estão com os ânimos aflorados, as emoções afloradas, né? Depois eu me arrependi, pastor, e tal, mas Jesus vai dizer que aquele que não ajunta, espalha, irmãos. Jesus que disse isso. Então, em nome de Jesus, irmãos, se você não tem nada para acrescentar, não acrescente. Amém, queridos? Eu sei que quem faz isso não veio no culto hoje, não está assistindo na internet também, né? Mas aí você passa o recadinho para quem você conhece e faz isso. Amém, queridos? A história ela vai se desenrolar com a queda dos muros de Jericó. O povo de Israel vencendo mais uma batalha. Josué cumpriu o que os seus espias haviam jurado a Raabe. Olha que lindo, irmãos. Uma palavra empenhada sendo cumprida. Raabe, a Bíblia vai dizer que ela não teve só a sua vida poupada, teve a da sua família poupada, todos os seus pertences, e ela e sua família foram acolhidos pelo povo de Israel. Aí aqui me faz pensar um pouquinho, isso que eu acabei de ler está registrado no capítulo 6, depois você olha com calma. Mas isso me faz pensar justamente na lei da semeadura, né, irmãos? Raabe acolheu os espias israelitas e depois que o seu povo foi dizimado, a cidade destruída, ela foi acolhida pelos israelitas. Isso é lindo, né? Tudo isso estaria muito lindo e perfeito se a história de Raabe terminasse aqui, irmãos. Mas a história de Raabe, ela não termina assim. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 1, no versículo 5 e 6. Pode pôr aqui? Mateus 1, 5 e 6. Diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe era quem, irmãos? Não, por favor, tem muita gente aqui para esse barulho. Cuja mãe foi quem? Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Ou seja, uma mulher prostituta, por ter oferecido abrigo a 2 espias israelitas, ela se tornou trisavó do rei Davi, irmãos. A Bíblia vai dizer que ela se casou com Salmão e foi mãe de Boaz. Você lembra quem foi Boaz, irmãos? Está lá no livro de Ruth. Boaz foi um homem íntegro, um homem de um caráter ilibado, um homem sério, um homem amoroso, um homem cuidadoso. Uma prostituta educou um filho de uma maneira diferente da qual a sociedade diria que ela educaria, irmão. Porque ela decidiu viver uma nova história para a sua vida, irmão. E você pensa que acabou aqui? Nananina, não. A história de Raabe, ela não para aqui. Hebreus capítulo 11 está escrito sobre a galeria dos heróis da fé. E a partir do versículo 23, a Bíblia começa a falar sobre a fé heróica de Moisés. E no versículo 31, adivinha de quem a Bíblia fala? Ela fala: pela fé, a prostituta Raabe
por ter acolhido os espias, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Irmãos, você consegue entender o Deus que nós servimos? Ele não se importa com quem você foi, mas Ele quer pegar a sua história, e na medida que você disponibiliza a sua história, Ele quer fazer com que a sua história de vida seja referência para muita gente. Quantas pessoas no mundo já leram sobre a história de Raabe? Quantas pessoas no mundo perceberam que Raabe, ela foi uma mulher relevante para o seu tempo? Porque um dia ela ouviu, uma vez ela tendo ouvido, ela creu. Uma vez ela crendo, ela deu praticidade àquilo que ela ouviu e creu. Ela decidiu acolher as pessoas certas para a sua mudança na sua história. Irmãos, Raabe, nada mais, nada menos, ela entrou na genealogia de Jesus, queridos. Raabe, nada mais, nada menos, ela foi citada na galeria dos heróis da fé, porque um dia ela decidiu abrigar as pessoas certas para a sua mudança de vida. Meu. E o que isso significa, pastor? Que uma mulher comum, uma prostituta, a menos provável do seu tempo, ela revolucionou o seu tempo. Ela revolucionou a sua geração. E a minha oração, queridos, é que nessa manhã, em nome de Jesus, eu e você possamos nos inspirar em Raabe, que independente da nossa realidade social, o fato de nós termos ouvido, nós possamos crer de verdade, ao ponto disso gerar fé em nós, abrigar no nosso coração a fé, a confiança e a esperança em Deus. Nós protegermos as nossas famílias, sejam elas as nossas famílias de sangue ou a nossa família na fé, para que Deus nos proporcione uma história de excelência como foi a história de Raabe. Para que a minha história de vida, a sua história de vida, seja um exemplo para essa geração. Seja uma história modelar, que sirva de modelo. As pessoas possam olhar para a sua casa, para a sua vida e falar assim: existe esperança sim, porque eu olho para a família do fulano, eu olho para a família do Beltrano e eu vejo ajuste, eu vejo amor, eu vejo diálogo, eu vejo compreensão. Em nome de Jesus, querido, receba essa palavra no seu coração. Que Raabe possa nos inspirar, independente da nossa realidade social, da nossa capacidade na qual nós vivemos. Você pode estar sendo marginalizado pela sua família, no seu emprego, na sociedade na qual você está inserido. Saiba de uma coisa: Deus, Ele quer mudar a nossa história. Deus, Ele tem prazer nisso. Deus, Ele quer fazer com que as nossas famílias se tornem referência. E um dia, alguém citar o que a nossa família serviu de exemplo para eles. Então, em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus continue falando a nós. Amém, queridos? Pastor César, você pode aplaudir ao Senhor, queridos, por essa palavra? Louvado seja Deus. Amém. Palavra para nós aplicarmos ao nosso coração e dirigirmos a nossa vida por esse trilho. Alguém que está estigmatizado para viver uma vida de tal maneira, pode, a partir de uma decisão, mudar toda a história da sua vida
e entrar na genealogia, não só de Davi, mas na genealogia de Jesus. Como Deus pode fazer as coisas, como Deus pode transformar as realidades. Coloque-se nas mãos do Senhor. Deus continue abençoando o pastor Marcelo e a todos nós. Deus abençoe você, que você tenha um domingo muito feliz na presença de Deus, uma semana exuberante, cheia de boas notícias, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião em que nós adoramos o Seu nome e recebemos palavra do Senhor e virtude do Seu Espírito. Deus, agora que vamos a casa, cada um de nós, guarda-nos e dá uma semana abençoada, com notícias favoráveis, com expressões de bondade a nosso respeito, com convicções de que o Senhor continua controlando e cuidando de todas as coisas. Abençoa o meu irmão e a minha irmã, nós oramos em nome de Jesus. Que o maravilhoso amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, meu irmão, com você, minha irmã, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos disseram amém e amém. Deus te abençoe. Até quarta-feira, às 20h, ou no próximo domingo, que é a Santa Ceia do Senhor, também nas 2 reuniões de domingo. Não perca a Santa Ceia, em nome de Jesus.